eu posso lhe fazer uma pergunta muito estranha. Algum dia Deus já te decepcionou? Algum dia você já se sentiu enganado por Deus? Se a tua resposta foi não, te prepare, porque esse dia pode chegar. Deus de fato não decepciona, fique tranquilo. É que as nossas expectativas é que se equivocam. Muitas vezes achamos que Deus vai fazer de um jeito e Ele faz de outro. E aí nos decepcionamos com Deus. E essa decepção ela é momentânea, porque pouco tempo depois dele ter feito o que fez sem ter sido do jeito que nós esperamos, Ele nos prova que fez o melhor. Então quero meditar no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas, e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor Missabib, quer dizer, terror de todos os lados. Jeremias estava sendo o único profeta fiel e dizendo exatamente aquilo que Deus queria que ele falasse. Haviam vários outros profetas nos dias de Jeremias, mas que não estavam dizendo aquilo que realmente era proveniente do Senhor. Então nós estamos falando de um contexto em que Jerusalém estava na iminência de ser invadida por Babilônia. E o povo, de uma forma geral, estava achando que Deus iria interferir e em questão de dias ia abater Babilônia. Mas Deus dá a palavra a Jeremias dizendo exatamente o contrário, que ele não interferiria e, na verdade, permitiria Babilônia invadir Jerusalém, saquear Jerusalém e levar cativo o povo judeu. Então isso era muito sério e muito pesado para aquela nação ouvir. Como é que pode um profeta dizer ser profeta de Deus e se levantar e dizer que Deus não vai livrar, que Deus não vai interferir, que Deus vai permitir o inimigo prevalecer? Como assim? Então Jeremias passou a ser perseguido por outros homens que também se diziam de Deus. E dentre eles havia um chamado Pazur, um homem que tinha certa posição de autoridade. E o homem, quando está numa posição de autoridade, pensa poder fazer tudo. Não tem escrúpulos muitas vezes. Nós falamos esses dias atrás sobre o entorpecimento do poder. E é o que nós estamos vendo aí, como foi mencionado, que estão entorpecidos pelo poder, que tem megalomania e que agora tem uma guerra deflagrada apenas por motivos expansionistas. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial. E por que é mais? Por que tem que invadir outra nação para pegar um pedaço a mais de terra? Do que provém isso? Obviamente, estamos num mundo em que o príncipe deste mundo é arquiteto de guerra. Mas e o ser humano? Então há pessoas que acabam ficando cegas pela posição que ocupa. E às vezes nem tem tanta altura, o nível, o status assim, e já acha que tem. Como no caso de Pazur. Ele apenas foi nomeado presidente da casa do Senhor. E quando Jeremias, no capítulo 19, profetiza a ruína de Jerusalém, Pazur, ouvindo Jeremias profetizar estas coisas, ele prendeu Jeremias num tronco, na porta de Benjamim, na frente da casa do Senhor, da qual Pazur era o presidente, como se estivesse expondo ao espetáculo Jeremias a humilhação para servir de exemplo. E para que o povo não lhe desse ouvidos e não desanimasse. Esse profeta não é de Deus, está dizendo que o povo de Deus vai ser derrotado. Isso não vem de Deus, mas havia um fundamento pelo qual Deus estava, na verdade, não só permitindo Babilônia chegar para invadir, assim como Deus estava fazendo isso. Deus estava usando a própria Babilônia. Jeremias agora serve de espetáculo. No dia seguinte, então Pazur, cheio de autoridade, tira Jeremias do cepo
e fica aquele ar. Se falar de novo, eu te prendo de novo. E nós estamos falando do tempo de Jeremias, não é na atualidade não, onde os juízes atuais estão mandando prender quem fala aquilo que eles não concordam. Mas Jeremias não se intimidou diante do homem e disse: a partir de hoje o Senhor não te chama mais de Pazur. O Senhor, Deus, te considera como Magor Missabib. A partir de hoje, pela tua atitude arrogante, injusta, autoritária, virá sobre a tua vida terror de todos os lados. A partir de hoje, você não terá mais sossego. Versículo 4 diz: assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo. A profecia tem esse tipo de conteúdo. Você vai ser levado para a Babilônia, Deus vai permitir você ir para onde você está dizendo que vocês não vão. Deus vai permitir você entrar lá e você vai morrer lá, para que aqueles que estão vendo o que você está fazendo vejam que você vai morrer onde Deus disse que o povo dele iria e não prevaleceria contra o inimigo. Feito isto, nós chegamos no versículo 7, que é onde está a questão para nós pensarmos. Depois que Jeremias entrega a profecia até o versículo 6 para Pazur, Jeremias vai desabafar com Deus. E olha o que ele diz para Deus: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Percebem? Jeremias teve a impressão que Deus o enganou. Jeremias estava decepcionado com Deus. Eu sou homem de Deus, diante de vários mentirosos eu fui o único que falou aquilo que realmente vai acontecer. Eu coloquei a minha vida em risco, eu me mantive íntegro, fiz tudo certo, sempre te obedeci, sempre fiz a tua vontade, e o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu. Aquela humilhação para Jeremias foi forte demais. Aquilo para Jeremias foi difícil de absorver e entender. Ele disse: mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo. Violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. A palavra ludíbrio também remete a um engano. E ele está dizendo: o cumprimento do meu ministério, que o ministério do profeta é falar a palavra de Deus, e quando ele diz a palavra do Senhor se tornou um opróbrio para mim, um ludíbrio todo dia. É isso que está me causando eu cumprir o meu ministério. É isso que está me causando eu te obedecer. É isso que está me causando eu ir para a igreja. É isso que está me causando eu estar na posição que o Senhor me colocou. É isso que está me causando eu estar em obediência. Vergonha, engano, estou decepcionado. Mas a forma de Jeremias olhar, de entender a vontade de Deus, é que era equivocada. E quando é esse choque, quando é esse conflito, quando nós não esperamos para Deus nos mostrar a vontade dele e colocamos a nossa na frente de Deus, sempre vai haver esse sentimento de decepção e de engano. Tanto que no versículo 9, então, Jeremias disse: então disse eu, a partir de hoje não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. Mas que bom que o versículo não termina assim. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Quando Jeremias, decepcionado, pensando que Deus lhe enganou, lhe iludiu, achando que ser obediente a Deus não estava resolvendo nada, pelo contrário, estava ali trazendo somente problemas. E ele chega ao ponto de dizer: a partir de hoje não faço mais. A partir de hoje vou fazer de conta que não conheço nada dele, nem a respeito dele, não vou falar mais. Mas quando, ou enquanto ele estava dizendo isso, diz que no seu coração havia como se fosse um fogo ardente. E ele não podia resistir a esse fogo ardendo no seu coração. E esse fogo era a própria palavra de Deus, que quando na chamada desse profeta, do profeta Jeremias, no capítulo 1, Deus diz para ele no versículo 9: e estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então Jeremias, a partir daquele dia, ele foi capacitado
por Deus para cumprir o seu ministério, para fazer a obra para a qual ele foi chamado. Mas acontece que muito provavelmente aconteceu com Jeremias o que acontece comigo e com você. Nos esquecemos de alguns detalhes da chamada. Nos esquecemos da primeira conversa com Deus. E na primeira conversa que Deus teve com Jeremias, Deus disse para ele, no capítulo 1, no versículo 17: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias, aqui no capítulo 20, esqueceu desse detalhe, que ele estava exatamente capacitado para passar o que estava passando, que ele estava capacitado por Deus para cumprir exatamente aquele ministério, mas ele achou que não. Ele achou que pelo fato de ter sido preso, pelo fato de estar sendo escarnecido, zombado, ele achava que Deus não estava cumprindo nele a sua vontade. Então é como se ele dissesse: não adianta, não estou prevalecendo. Mas quando ele pensou em desanimar e recuar, esta palavra que Deus colocou na boca dele, no capítulo 1, versículo 9, estava ardendo no seu coração, e ele muda então, a sua visão é recolocada no foco certo, ele volta a olhar para o Deus da sua chamada, e então ele diz no versículo 11: Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Aqui a convicção. Até alguns versículos atrás havia um homem confuso, indeciso, desanimado, mas a palavra do Senhor brotou no seu coração e reavivou a sua fé. Meu irmão e minha irmã, nós não estamos livres de algum dia nos sentirmos decepcionados com Deus, apenas porque Deus não fez aquilo que nós achávamos que Ele iria fazer, ou não fez como nós achávamos que Ele iria fazer. Mas pode ter certeza, basta um clamor, basta uma oração, que a palavra se acende de novo em nosso coração, e nós nos lembramos da sua promessa e da sua fidelidade. Aí nós nos lembramos, por exemplo, de textos como Provérbios capítulo 14, versículo 12, que diz: há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. Às vezes nós achamos que tem que ser de um jeito, mas Deus sabe que daquele jeito virá um prejuízo. Então Ele prefere mudar a nossa rota, que nós traçamos, mas a dele era a original. Ele prefere mudar a nossa rota, permitir-nos decepcionar, até pensar que Ele está nos enganando, para depois provar para nós que nós é que estávamos errados e que Ele estava certo. Por isso, meus irmãos, o segredo é para nós nos mantermos íntegros, obedientes a Deus, para nós nos mantermos com uma fé sadia, não nos desanimarmos na hora da perseguição, não nos desanimarmos na hora de que a resposta não vem, ou quando ela vem da forma que nós não esperamos, para nós mantermos a nossa integridade. Há um segredo. Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O bom é que mesmo Jeremias falhando, ele tinha guardado a palavra no coração dele. Aquela palavra que estava na boca dele, Deus colocando a palavra na boca dele, ele guardou no coração. E quando ele pensou que ia parar, porque estava dando tudo errado, aquela palavra que ele guardou no seu coração, na hora certa, ardeu como uma chama, e ele disse: estou equivocado, estou errado, o Senhor está comigo. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Guarde esta palavra no seu coração e permita o Senhor continuar usando a tua vida. Permita o Senhor continuar fazendo da sua vida o que Ele quiser. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não trace você mesmo o teu caminho. Não faça você mesmo o teu trajeto ou um projeto para você. Entrega ao Senhor o teu caminho. Confia nele e o mais Ele tudo fará.